Olá, meus lindos! Então vocês entraram aqui tentando entender como surgiu a administração. É isso mesmo? Beleza pura. Vamos entender então como é que surgiu essa administração que a gente conhece hoje em dia. Pessoal, primeiro a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente fala de administração, a gente está falando de um surgimento há cerca de 5.000 anos atrás. What? Agora, se eu falo para você de administração de empresa, aí a gente está falando de 100 anos atrás. Então, vamos ver como é que surgiu a administração em si. A administração ela surgiu na Suméria. Você faz ideia do que é Suméria? Tá aí para você. Suméria, aqui ó. Tá aí para você. A Suméria. Na Bíblia, Sinar. Em acádio, Sumeru. Em hebraico, Sheneharó, que significa dois rios. Por quê? A Suméria foi uma civilização que existiu entre os rios Tigre e Eufrates e ficava na região sul da Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque. A Suméria é uma das mais antigas civilizações do mundo. A Suméria ela era constituída pelo que a gente chama de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É um povoado que na época era autossubsistente, ou seja, você tinha lá a cidade e toda a cidade girava em torno de um templo, que eram os chamados zigurates. Quer ver um zigurate? Aqui, um zigurate. E o zigurate era o grande templo da época. E era um templo dedicado a um deus. Cada cidade-estado tinha o seu deus de adoração. E quem governava essa cidade, os líderes locais, eram chamados de pateses. Na verdade, esses pateses, eles eram ao mesmo tempo os sumos sacerdotes, os chefes políticos e os militares absolutos da época. E para auxiliar os pateses, você tinha também os burocratas e os outros sacerdotes que ajudavam a administrar esse templo. Esses funcionários registravam as atividades de recebimento, armazenagem, pagamento de produto, porque na época existiam tributos que a população tinha que pagar para esses pateses, e esses tributos eram em forma, por exemplo, de produtos agrícolas de subsistência ou pecuária, alguma coisa assim. Além disso, algumas dessas cidades trocavam esses produtos entre si e era necessário administrar essa troca de produtos. Então, os zigurates, eles serviam como grandes templos, mas eles também serviam como sedes administrativas da cidade-estado. Esse zigurate que você está vendo aí é o santuário do deus Lunar-Sin, que era o deus que era venerado na cidade-estado de Ur. No terceiro milênio antes de Cristo, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, existiam várias cidades-estado lá na Suméria, mas o templo era a estrutura central da cidade. Na época, essa organização administrativa tinha que cuidar da irrigação e da agricultura, comércio de manufatura, tecelagem, trabalho com couro, metalurgia, alvenaria, cerâmica. Também já começou a existir domesticação de animais, com confinamento controlado, procriação, carneiro, cabra, búfalo. Além disso, os funcionários da época eram pagos com o que sobrava da agricultura. Por isso, os estudiosos entendem que a Suméria criou a administração pública, que na época já tinha funcionários e uma prática burocratizada. Aliás, nessa época já eram escrituradas operações comerciais. Na época, um rei chamado Ur-Namur, que era o rei de Ur, ele até promoveu uma reunificação regional entre algumas cidades-estados. E o Código de Ur-Namur, que data de 2.000 anos antes de Cristo, transformou alguns costumes em leis que previam penas pecuniárias a serem pagas por quem descumprisse a lei. Olha o rei Ur-Namur aí, ó. Olha os soldados sumérios matando os inimigos. Um registro por volta de 2.300 a.C. Agora, olha isso, cara. Vê se os caras não foram os primeiros a tratar das questões do cotidiano de forma mais administrativa. Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? É uma nota de venda de um escravo. Essa é a primeira nota fiscal de que se tem notícia na história da humanidade. É uma nota de venda de um escravo do sexo masculino que data de 2.600 a.C. Agora, olha isso, cara. Olha isso.
Você sabe o que é isso aí? Isso aí é uma tabuleta para escrituração de armazenamento de cerveja. Porque os sumérios inventaram a cerveja. Então essa tabuleta aí era uma tabuleta primitiva para registrar a alocação de cerveja. Isso por volta do ano 3100 a.C. O povo já bebia breja nessa época. Me dê, babá! Aí depois disso a gente tem vários outros registros da prática de administração. O próprio Egito Antigo, ali ó, pau a pau com a Suméria, mesma época, ele foi construído a partir de um planejamento a longo prazo. Meu amigo, aquela extensão, aquele areiume lá, como é que os caras podiam controlar a produção e a distribuição da agricultura que era feita ali ao longo do Rio Nilo? Aliás, o desenvolvimento da sociedade egípcia se deu por meio da agricultura e principalmente a capacidade que os caras tinham de armazenamento de grãos e distribuição desses grãos por todo o Império Egípcio, garantindo a alimentação do povo e do exército. Além disso, eles precisaram administrar a escassez da entre-safra, controlar os níveis de estoque, e isso também era feito a partir de princípios contábeis. Fora a capacidade de transporte de alimentos, o que demonstrava uma grande capacidade de organização dos caras, e que hoje nós conhecemos como logística. Aliás, só a construção daqueles monumentos ali já é uma demonstração de conceitos que envolvem engenharia civil, a administração e a logística. E a Babilônia, que instituiu um código durante o reinado de um cara chamado Hammurabi, o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, que na verdade trazia um conjunto, uma organização de regras sociais. E se você quiser que eu fale sobre o Código de Hammurabi aqui, é só você colocar no comentário. Se não quiser também eu não falo. E uma das grandes construções... Se não quiser eu também não falo. Uma das grandes construções da Babilônia foram os chamados jardins suspensos, que também foi uma demonstração de poder e de grandeza de um povo que dominou toda a região da Mesopotâmia. Os babilônios eles já possuíam conhecimentos em princípios de registro contábil. Por quê? Baseado no Código de Hammurabi, eles tratavam o controle patrimonial e os pagamentos na esfera pública. E a China? A China milenar, que também tem muitos exemplos práticos de administração pública. Existe uma obra muito conhecida chamada de A Arte da Guerra, que trata de planejamento estratégico, de doutrina, gerenciamento estratégico do exército. E é um manual que perdurou por séculos e até hoje é muito utilizado, inclusive pelo exército norte-americano, sabia disso? Agora, uma das maiores demonstrações do poder administrativo da China foi a construção da Muralha da China, que aconteceu no ano de 221 a.C., que tinha como propósito proteger a parte norte da China. E até hoje esse é considerado um dos maiores projetos da história, que envolveu uma altíssima capacidade de gestão de projeto. Além disso, dentro do Império Chinês eram muito valorizados burocracia, meritocracia, principalmente para nomeação de cargos públicos. Aí tem a Grécia também, que contribuiu muito com a evolução da democracia, da estratégia, da ética na esfera pública. E Roma, que é considerado um dos maiores impérios do mundo antigo também, que dominou povos no seu entorno, mas estendeu seu império da Inglaterra até o norte da África. Tudo isso era Império Romano. E como é que os caras faziam para organizar esse império? Porque era um império multinacional. Então os caras criaram alguns administradores provinciais que atendiam ao mesmo tempo as demandas locais, mas também atendiam as demandas do império, do centro do poder. E aí é óbvio que os caras precisaram criar um monte de estrada para ligar as províncias ao centro do poder, para recolher os impostos. É por isso que tem aquela famosa frase, todos os caminhos levam a Roma. Além disso, essas estradas facilitavam a comunicação entre o centro do poder e as províncias. Os caras tinham um exército profissional que era remunerado por isso, além do alto poder de planejamento e do controle dessas finanças todas. Porque a principal fonte de receita do império vinha dessas cidades e desses lugarejos que eles conquistavam e que eram administrados por gestores locais, mas você tinha também os coletores de impostos que eram responsáveis por coletar os impostos das províncias e fazer chegar
até o centro do império. E eram empresas privadas que faziam isso, que tinham o direito de explorar esse mercado de coleta de impostos e dar a Roma o que era de direito. Aí vem aquela outra, a César o que é de César. Bom, passados esses séculos de Império Romano, aí a gente tem a Idade Média, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, e aí no século XV a gente começa a ter mais algumas práticas administrativas, que é o que a gente chama de mercantilismo, ou seja, a comercialização de ouro, prata, metais preciosos. Aí eu pergunto para você, de onde vinham esses metais preciosos que a Europa negociava lá no mercantilismo? Brasil! Inglaterra, França, Espanha, Portugal eram grandes nações navegadoras e se destacavam na conquista de novos territórios. Mas o problema é que nessa época, aqueles líderes feudais, porque a gente tinha os chamados feudos, né? Um castelo com um rei, eles começaram a perder poder e as pessoas que ficavam ao redor daqueles feudos começaram a ser chamados de burgos, né? Os burgueses, que eram as pessoas que viajavam entre um feudo e outro e acabava trazendo o que naquele feudo não tinha. E aí eles começaram a comercializar aquilo ali. Então esses burgueses começaram a se organizar para fazer esse negócio. E é aí que surgiu a atividade econômica, para suprir as necessidades das cidades que começaram a surgir. E essa liberdade dos burgueses de ir e vir fez o comércio se expandir e até ultrapassar os limites da própria Europa, sempre em busca de novos fornecedores, de novos produtos e também de matéria-prima. Então, a gente fala que o mercantilismo ele foi marcado pela supremacia naval de algumas nações, pela fartura de recursos naturais e também pelo acúmulo de capital. Aí veio a Revolução Industrial, e a gente já está falando lá do século XVIII, com o surgimento das primeiras fábricas. E aí começou também a divisão do trabalho, a hierarquia, a invenção da máquina a vapor, o início da preocupação com a qualidade, controle de tarefas, vigilância. E aí a gente tem duas revoluções, uma em 1780 e outra em 1860. A primeira é chamada de Primeira Revolução Industrial, quando as oficinas precisaram se adaptar à máquina a vapor. O carvão era utilizado como fonte de energia. O ferro era a matéria básica da indústria. As oficinas, as pequenas oficinas dos antigos burgueses começaram a se transformar em fábricas. E a Segunda Revolução, de 1860, foi marcada já pelo desenvolvimento da indústria. O aço e a eletricidade substituem o carvão e o ferro. Aí surge também o automóvel, o telefone, telégrafo, invenção do motor a combustão, a substituição do vapor pela eletricidade. E aí surgem também os bancos. Então, nesse momento, o capitalismo industrial dá lugar ao capitalismo financeiro. E aí, em 1900, mais precisamente 1914, essa revolução industrial dá lugar ao chamado gigantismo industrial, que foi justamente a época entre as duas grandes guerras mundiais. Aí o foco era indústria bélica, as empresas em franca expansão e a tecnologia começou a ser usada na indústria. Foram muito aprimorados os sistemas de transporte, sistema de comunicação por conta da guerra. E aí é que a gente começa a entender por que existe a chamada administração clássica e administração científica. Nessa época aí, a partir do final do século XIX, início do século XX, a administração começou a ser tratada como ciência. Ou seja, era necessário sistematizar esse conhecimento que o pessoal tinha na época. Era necessário organizar esse conhecimento. E era uma época também muito influenciada por uma corrente chamada de positivismo, que era tratar tudo como ciência. Então, obviamente, a administração entrou nesse bojo de ser tratada como uma ciência também. E o primeiro cara que fez isso foi Frederick Taylor, que é conhecido inclusive como o pai da administração. E aí, o Taylor começou a se preocupar então com a racionalização desses processos administrativos, principalmente em função da importância que a administração começou a assumir para a indústria. Então, o Taylor falava o seguinte: ciência ao invés de empirismo. O que é o empirismo? É aquela coisa mais de observar, né? Mas em vez da gente observar como as coisas funcionam, vamos tratar isso como uma ciência, vamos padronizar como as coisas funcionam. Então ele começou a articular
todo o trabalho realizado nas empresas, nas indústrias, como uma ciência. E pouquinho depois veio Henry Fayol. E esse aí é o queridinho dos administradores, porque ele começou a ter uma visão mais global da empresa. Então foi ele o primeiro cara a falar do ciclo administrativo. Para ele era prever, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Já ouviu isso? O pode ser, né? Planejar, organizar, dirigir, controlar. Então foi ele que sistematizou a administração e estabeleceu os princípios administrativos. A divisão do trabalho, igualdade de tratamento, remuneração garantida. Aí depois veio o Henry Ford, até 1947, que popularizou o automóvel. Depois Elton Mayo, que criou a Escola de Relações Humanas. Ludwig von Bertalanffy, que criou a Teoria Geral de Sistemas e por aí vai. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a história da administração rapidinho, para você entender tudo e mais um pouco. E você já sabe, toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, tem um vídeo novo sobre gestão, tecnologia ou educação. É isso aí. Um beijo para vocês.